Oferecimento Gorilla. GPS Tracker em 10 vezes de R$ 59,99. Boa noite! Está no ar mais um programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação, sempre abordando e discutindo temas ligados à sexualidade. E para interagir aqui conosco ao vivo é muito fácil. É só você enviar sua mensagem através do site da Just TV, que nós já estamos aqui aguardando os seus comentários, as suas perguntas para conversarmos ao longo do programa. E no programa de hoje, o tema é muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão adorar. O tema é a fisiologia do amor. Você sabe como é que essa coisa funciona? Então, nós vamos discutir bastante sobre isso ao longo do programa. E para ir nos auxiliar neste tema, nós recebemos uma convidada super especial, que é especialista no assunto, a doutora Cibele Fabichak, que é formada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é especialista em Medicina Esportiva e mestre em Fisiopatologia do Estresse pela Unifesp, viu só? Ela entende tudo disso que a gente vai falar. E ela vai aí nos acompanhar durante todo o programa para debatermos o assunto e ajudar a tirar as suas dúvidas. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a fisiologia do amor no Falando Sério de hoje. Vamos lá! Bem, no Falando Sério de hoje, então, vamos falar sobre a fisiologia do amor e aqui comigo, doutora Cibele Fabichak. Boa noite, doutora Cibele. Boa noite. Muito obrigada por participar aqui do programa com a gente. E eu já vou logo fazendo uma pergunta. Vamos lá. Qual a diferença entre amor e paixão do ponto de vista biológico? Pois é, os pesquisadores que estudam a biologia do amor, hoje em dia eles acabam definindo a paixão como o início de um relacionamento mais duradouro que o amor propriamente dito. E mais ainda, os pesquisadores eles têm dito que o amor ele pode se dividir em 3 estágios. O primeiro estágio seria o desejo, a satisfação sexual, que é comandada principalmente pela testosterona e os estrógenos, os nossos hormônios reprodutores. Num segundo estágio seria, então, a atração sexual ou a paixão propriamente dita, com aqueles níveis altíssimos de euforia, alegria, felicidade, comandados principalmente aí pela dopamina, noradrenalina e as endorfinas, que dão aquele prazer e aquele relaxamento típicos de quem está apaixonado. E, finalmente, o terceiro estágio é a ligação duradoura, o compromisso, o vínculo muito forte que se forma com o tempo e com o convívio, e que é o amor propriamente dito. Que interessante. Então, quer dizer que uma questão que a gente pensa que é assim, altamente subjetiva, ela então foi estudada de uma forma que trouxe aí para o, vamos dizer assim, para o campo da objetividade, né? À medida que você fala dos hormônios, que você fala aí de uma série de questões físicas mesmo, interferindo no amor e na paixão, não é isso? Exatamente. Então, os pesquisadores, hoje, a grande tendência é relacionar, né, a subjetividade da emoção com o que ocorre por trás disso, isto é, a ação do cérebro e dos hormônios, e acoplar justamente esses 2 momentos, né, psíquico e biológico, que é o momento que nós estamos começando a vivenciar na ciência a partir de uns 10 anos para cá, mais ou menos. Não tem jeito, a gente pensa que dá para separar uma coisa da outra, mas não dá, né? A gente é uma coisa só, né? E me diz uma coisa, qual que é a explicação fisiológica para aquela frase que a gente escuta muito, né? As pessoas dizem, mas o amor é cego, né? Como é que então se pode explicar isso do ponto de vista orgânico, né? Fisiológico, se é que a gente pode dizer assim? Na verdade, a frase correta seria a paixão é cega.
porque é justamente no início do amor, né, propriamente dito, é que realmente a característica principal da paixão aparece, que é a cegueira, vamos dizer, a surdez e o emburrecimento, vamos dizer de uma forma um pouco divertida. E por que isso? Porque também os estudos têm indicado que, na verdade, bem no início da paixão, da atração, do desejo, algumas regiões do cérebro elas são extremamente ativadas. E dentre essas regiões, por exemplo, nós temos o chamado centro do prazer e da recompensa, que está situado no sistema límbico, que é o nosso centro das emoções. E nós temos aí várias estruturas com nomes bem estranhos, como hipotálamo, amígdala, não a da garganta, mas a da cabeça, que justamente dá aquela excitação sexual e que reconhece o outro como o ser apaixonado. Então, na verdade, um monte de hormônios e de substâncias acabam inundando o cérebro do apaixonado e fazendo com que ele sinta um grande prazer, uma grande euforia e associe esse prazer com aquela determinada pessoa. Por isso que, nesse momento, aquela pessoa que fornece esse grande prazer não tem defeitos, só tem qualidades. Por isso que a gente então, ele não enxerga exatamente a realidade do outro. E mais ainda, nós temos o quê? Simultaneamente a isso, no córtex cerebral, aqui na região frontal, também há uma inibição da região de crítica e julgamento e discernimento. Então, o indivíduo acaba diminuindo a crítica e aí ele fica mais cego ainda pela paixão e por todos os hormônios que estão circulando aí no cérebro. E quanto tempo mais ou menos leva, doutora Cibele, para que uma pessoa saia dessa fase, por exemplo, de cegueira e de emburrecimento, se é que a gente pode dizer assim, né? E parte realmente para uma visão mais realista, vamos dizer assim, da situação do relacionamento? Também aí, de novo, vários estudos têm comprovado, até que de uma forma bem precisa, que, em média, a paixão com esse turbilhão de hormônios, essa cegueira toda, ela dura por volta de 2 a 4 anos. Nossa, a média, bastante. em geral, são 2 a 3 anos. E por que isso? Se a gente voltar um pouco nos nossos ancestrais, e agora na biologia evolutiva, que está ganhando muitos estudos atualmente, a gente explica pelo quê? Esse tempo de aproximadamente 2 a 3 anos é o tempo necessário para que um casal ele se ligue profundamente através da paixão, com todos esses hormônios, euforicamente, vamos dizer assim, e nesse tempo é suficiente para o quê? Haver ato sexual, haver a fertilização, a gestação, o nascimento do bebê, e lembrando que o bebê humano ele é extremamente dependente, diferentemente de outras espécies, como os primatas, no qual o bebê ele já nasce praticamente andando e tendo uma independência muito grande. O bebê humano não. Ele, mais ou menos, ele se torna um pouquinho mais independente a partir dos 2, 3 anos de idade. Então, se você somar todo esse período desde a união do casal, em plena paixão, até os 2, 3 anos da criança, do filhote humano, dá aproximadamente essa duração mais ou menos exata e biológica da paixão. Nossa, mas isso é o que, por exemplo, reza a natureza, mas a gente vê que a realidade não é bem assim, né? Exatamente. E claro que isso tem inúmeros fatores, né? Desde fatores aí psicológicos, a história do indivíduo, o histórico de relacionamento, o tipo de personalidade, a religião, o contexto social, as expectativas que se coloca em relação ao outro que está apaixonado. E, obviamente, todos esses fatores são fundamentais para determinar esse tempo, que, claro, ele é extremamente variado. E, mais ainda, um detalhe, ele é extremamente variado em relação à idade. O que a gente observa, por exemplo, nos adolescentes, a paixão, em geral, ela dura, às vezes, horas, dias, semanas ou poucos meses. Em geral, 3 a 4 meses. Exatamente. Por quê? Porque a maturidade ainda psicológica, justamente desse adolescente, faz com que, como ele não tem muitas experiências ainda, faz com que todo aquele monte de hormônios que está em efervescência já de forma natural, que é a adolescência, torne justamente essa paixão extremamente exagerada, amplificada. E tem um
curto tempo, que é praticamente o tempo do desejo e da atração sexual. Ele praticamente não chega, ele não passa para o terceiro estágio, que é uma criação de um vínculo mais duradouro, o amor propriamente dito. E isso se dá, muito provavelmente, claro, quando a pessoa está mais madura. Embora a gente saiba que está cheio de gente madura. Isso não necessariamente também acontece. Mas, enfim, mas a possibilidade é muito maior à medida que o indivíduo tem experiências e relacionamentos durante o decorrer da sua vida. Perfeito. E quais, assim, seriam os sintomas mais comuns da paixão? Inicialmente, a gente lembra aí os sintomas físicos, que são aqueles que aparecem já no primeiro encontro, nos primeiros encontros, né? Como o bater do coração acelerado, a respiração ofegante, as pupilas se dilatam, as mãos ficam trêmulas, frias, a boca fica seca. Não pode ver aquela pessoa que o negócio O rosto ajuda, fica né? vermelho, os lábios ficam extremamente avermelhados, você tem uma dependência emocional muito grande. Aquele indivíduo com quem você se apaixonou é o único no mundo que vai te trazer felicidade. Há também uma labilidade ou uma variabilidade de humor muito grande. Enquanto eu estou com o meu apaixonado, eu estou feliz, eufórica. Depois que ele vai embora, daqui a 5 minutos, se ele não me liga, eu caio numa depressão, numa tristeza, numa insegurança tremenda. Será que ele me ama ainda de novo? Quer dizer, o indivíduo apaixonado, ele oscila muito entre dúvidas, conflitos e a própria insegurança e um estresse até inicial. Nessa medida, é bom estar apaixonado por conta dessas oscilações todas? Sem dúvida. E, além do mais, se a gente pode falar aqui que a paixão também é um antidepressivo extremamente eficaz. Lembremos que, durante já o início da paixão, os níveis de serotonina são extremamente altos, eles vão decaindo gradativamente. Então, ele acaba sendo um antídoto para quem inicialmente estava deprimido e se apaixona, de repente, num dado momento. Que interessante, né? Você está vendo aí? Você que tem aí as suas dúvidas em relação à paixão, a amor e tudo mais, manda suas perguntas, porque a doutora Cibele está aqui. Aproveite, olha, de primeira mão, né? Para poder responder as suas questões. E vamos ver, né, se já tem alguma coisa aí. Boa noite, Luana. Boa noite, doutora Cibele. Boa noite, doutora Carla. Boa noite. Boa noite. Bem, vamos à pergunta do Antônio. Doutora Cibele, de onde surgiu o termo química entre o casal? Na verdade, a química entre o casal, na verdade, é um termo extremamente genérico para se dizer o que não se sabe exatamente o que está acontecendo no cérebro e na corrente sanguínea dos dois apaixonados. Na verdade, a química é tudo que está por trás e que comanda a paixão. E quem comanda a paixão? Na verdade, é o cérebro. A paixão, o sexo, começam no cérebro. Então, toda essa química, na verdade, ela acontece basicamente através dos 5 sentidos, inicialmente. Quais são? A visão, então, é o olhar. Quando eu olho para o outro, eu vejo se eu tenho atração ou não. O olfato, através do aroma, do cheiro do outro. Daí também se fala muito de química de pele. Também, o outro sentido é a audição, através de ouvir a voz do outro, que também pode mexer muito no início da paixão. O tato, o toque na pele é fundamental. É um outro sentido também que ativa extremamente as nossas emoções e, principalmente, faz toda a química aí funcionar da atração ou não. E, finalmente, o último é a gustação, o paladar, que é o beijo. E o beijo, na verdade, ele compõe todos os outros sentidos que eu acabei de falar. Perfeito. O que mais, Luana? Gente, acho que eu estou apaixonada. Já está aprendendo um monte de Nossa, coisa. tem tudo a ver, assim. Bem, o Diego está perguntando aqui. Doutora, biologicamente, o amor tem prazo de validade? Tem. Como eu disse anteriormente aqui para a Carla, o amor tem um prazo de validade. Mas, na verdade, não é o amor exatamente, é a paixão. A paixão, que é o estado justamente inicial do amor, que compõe basicamente o desejo, que é a busca pela satisfação sexual, e a atração sexual.
e essa atração sexual junto com o desejo, elas duram aproximadamente, como eu disse, em torno de 1 a 4 anos. A média, em geral, é 2 anos. Mas lembremos que esses 2 anos eles são muito variados, porque depende de uma série de elementos e da própria história do indivíduo em relação a quem você se apaixonou ou não. Mas, doutora Sibeli, me diz uma coisa, e depois desse período aí, né? Então passa esses 3, 4, 5 anos que seja, um relacionamento aí, vamos dizer, de um casal de 15, 20 anos já juntos. A gente pode dizer que tem o quê aí nessa história? Principalmente quando já começam a surgir algumas disfunções sexuais, por exemplo. O que a gente pode dizer que tem aí? Na verdade, você tocou num ponto bem interessante, que é a manutenção desse estado químico da paixão, né? Ou pelo menos a tentativa de se manter todos esses hormônios gerando prazer como fonte de prazer de um para o outro no casal. E é bem interessante que uma pesquisa muito recente, do ano passado, estudou exatamente isso. Quer dizer, como que casais com mais de 20 anos de relacionamento poderiam manter essa química de alguma forma semelhante, presente à paixão. E eles descobriram uma coisa bem curiosa, que cerca de 10% dos casais apresentavam uma química cerebral e hormonal muito semelhante à do início da paixão. E eles acreditam que justamente isso seja, por uma teoria, pela própria constituição do sistema nervoso e hormonal desses indivíduos e, mais ainda, pelo estímulo da novidade. O novo, sempre que o casal traz estímulos novos, ele gera toda essa enxurrada de dopamina, de testosterona, e um acaba identificando no outro a sua maior fonte de prazer. Então, estar com o outro é estar liberando continuamente esses hormônios e todas essas substâncias, gerando, então, um estado de prazer meio que contínuo, ou pelo menos oscilatório. Por isso que é bom, né? Sempre que possível manter num relacionamento uma relação mesmo bacana, produtiva, com diálogo, porque a chance de você manter todas essas substâncias sendo produzidas para cultivar a relação cada vez melhor é fundamental, não é Exatamente. Então, a ciência comprova o que já intuitivamente nós já tínhamos ideia disso. Perfeito. O que mais, Luana? O Eduardo do Meier, Rio de Janeiro. O Eduardo, ele é um fã do nosso programa, ele está em todas aqui, né? Então vamos lá, vamos ver o que o Eduardo fala agora para a doutora Sibeli. Boa noite, ele dá boa noite para vocês duas. Luana, só faltou a doutora Sibeli falar sobre o frio na barriga que dá quando estamos apaixonados. Ainda bem que não é idade para se ficar boba outra vez, né? Exatamente. Esse você lembrou bem. Nossa. Aí o frio na barriga, porque, na verdade, também no início da paixão existem algumas alterações gástricas e intestinais. Nossa. Que são geradas aí pelo nosso sistema nervoso. E, mais ainda, esse frio na barriga ele é muito comum, principalmente nos primeiros encontros, porque há realmente uma alteração da função do estômago, que gera essa sensação meio esquisita, e, mais ainda, pode-se correr até o risco de aumentar um pouco a atividade dos nossos intestinos, chegando até uma diarreia, o que não é lá muito romântico. Muito bem. Bom, a gente volta já com mais aí, falando sobre a fisiologia do amor, mais com a doutora Sibeli. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Se você tiver dúvidas, mande seu e-mail para a gente continuar conversando. E a gente volta já, não sai daí não, tá? Promoção do Gorila, Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br.
E nós estamos de volta com o programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação e hoje nós estamos falando sobre a fisiologia do amor, conversando aqui com a doutora Cibele Fabichak. Doutora Cibele, me diga uma coisa, por que podem acontecer tantas bobagens quando a gente está apaixonado? Justamente as bobagens acontecem porque a paixão é cega, porque justamente aí, por uma química toda do cérebro, nós temos o quê? Uma ativação muito intensa da euforia, do prazer, e associamos isso à pessoa apaixonada, o que distorce a nossa função crítica em relação a outra pessoa, não enxergamos os defeitos da outra pessoa, e é justamente aí que é o momento crítico do amor, que é a paixão. Aí você mete os pés pelas mãos. Exatamente. E qual é o hormônio do amor e qual é a sua relação com a fidelidade? Pois é, um dos hormônios que estão sendo muito estudados e que recebeu essa denominação até um pouco romântica é a chamada oxitocina, que é um hormônio que foi descoberto há muito tempo, que gera aí uma ação durante o parto, durante a amamentação, mas também a oxitocina gera e ela é liberada durante o orgasmo. E ela é fundamental para reconhecer, o indivíduo aprende através da oxitocina, o seu cérebro aprende a reconhecer quem é a pessoa escolhida e a ter prazer cada vez mais com essa pessoa que foi escolhida, que é o apaixonado. Então, quanto mais o indivíduo faz coisas que deem prazer, e especificamente o sexo, porque há picos altíssimos de oxitocina, tanto no homem como na mulher, esse indivíduo, ele aprende de que aquela é uma grande fonte de prazer. E isso vai gerando, no decorrer do tempo, a construção de um vínculo íntimo e forte, que pode ou não levar ao amor. Que a ocitocina é responsável por essa questão do vínculo. Exatamente. Que interessante, né? Eu tô louca, vou fazer um monte de perguntas, mas aí eu vou pegar o espaço das pessoas. E aí, Luana, tem mais perguntas aí? Tem diversas perguntas aqui. Uma interessante é a da Carol. Então, doutora, o que é melhor, estar apaixonada ou estar amando? Na verdade, as duas coisas. Eu acho que, na minha opinião, estar apaixonado, estar amando é essencial para o amadurecimento de qualquer indivíduo. Mas, sem dúvida, a paixão é aquela fase da grande euforia, do grande entorpecimento. Mas, sem dúvida, se você quiser manter esse seu apaixonado do seu lado por mais tempo, tente construir um vínculo duradouro, o amor. Bom, vamos então agora para as nossas rapidinhas da semana. Vamos lá. Bem, e na rapidinha desta semana, nós apresentamos aqui uma pesquisa que, inclusive, foi cedida, né, pela doutora Cibele, muito interessante. E a pesquisa vem com o seguinte título: Estrógenos demais podem levar à infidelidade na mulher. E essa pesquisa, então, realizada pela psicóloga Cristina Durante, da Universidade do Texas, analisou o comportamento afetivo por meio aí da história sexual e a autoavaliação da aparência física, né, e pelos níveis de estradiol da saliva de 52 mulheres universitárias. E as voluntárias também foram avaliadas com notas nos quesitos atração e características de relacionamentos pelos colegas de ambos os sexos. E as mulheres que apresentaram níveis mais elevados de estradiol, que é um tipo de estrógeno, relataram um número superior de paqueras e de casos com outros parceiros, além dos fixos. Isso significa que a sua taxa de infidelidade foi maior que entre as mulheres com menos estradiol. Por outro lado, tais mulheres tiveram relacionamentos mais duradouros sem ter predileção pelas ficadas, né? Ou então pelo sexo casual.
e as suas buscas pelos parceiros, pelo parceiro ideal, né? O provedor bom de genes, provavelmente as faz ter um número maior de parceiros de longo prazo, insere pela vida em detrimento às aventuras passageiras. Interessante essa pesquisa, né, doutora Cibele? Teria alguma coisa mais que gostaria de comentar a respeito? Na verdade, a gente pode explicar um pouquinho mais essa infidelidade por causa do aumento dos estrógenos, voltando um pouco aos nossos ancestrais. Né? Nos tempos das cavernas, na verdade, a mulher que tem um nível maior de estrógeno, ela está mais apta a engravidar, a atrair o homem, engravidar e a ter filhotes mais saudáveis. Então, para a mulher, é um bom negócio ter altos níveis de estrógeno, porque ela pode o quê? Exatamente, atrair e correr atrás de bons provedores de genes para que possa o quê? Mantê-la e provê-la e assegurar que ela mantenha esse filhote por pelo menos 2 a 3 anos. Que bacana, né? Então, vai ter um monte de gente querendo medir a taxa de estradiol. Com certeza. O que mais, Luana, nós temos aí de pergunta? Bem, doutora Cibele, tem uma pergunta aqui da Fernanda. Doutora Cibele, a paixão é controlável? E esses sintomas, essas características são controláveis? Pois é, Fernanda, a paixão não é nada controlável. Como eu falei, na verdade, o centro da paixão, onde começa a paixão lá no cérebro, é o que a gente chama de sistema límbico, é a parte mais primitiva do nosso cérebro. E essa parte, ela não tem nenhum controle voluntário nosso. Então, isso quer dizer que quando o Cupido lança lá a flecha em direção ao coração daquele escolhido, ou no seu coração, você não tem nenhum controle voluntário sobre isso. Que interessante, tá vendo? A gente fica bobado mesmo, tem jeito. O que mais, Lu? Uma pergunta bem interessante aqui do Cláudio. Diz aqui, a paixão é maravilhosa e prazerosa quando é correspondida. Mas e quando não é, no caso da mulher e também no caso do homem? Na verdade, Cláudio, aí quando não há correspondência, na verdade, começa a haver meio que uma falha naquela resposta que eu falei justamente de criar uma associação de prazer com a outra pessoa. Então, se eu não obtenho o prazer da reciprocidade do outro, do ponto de vista biológico mesmo, de hormônio, testosterona, dopamina, adrenalina, à medida que essa receptividade ela não existe, com o tempo, biologicamente, tende-se o quê? Essa relação naufragar. Acabar. Porém, nós temos aí o aspecto psicológico, né? Que é um outro lado e que muitas vezes esse aspecto é que teima em manter uma relação além da fisiologia, da biologia, que tenta acabar de vez com a relação. Mas aí não se cria um conflito aí que possa gerar talvez um estresse? Exatamente. Para a pessoa diante dessa falou busca bem. aí? Exatamente. E isso é um ponto importante, Carla, porque os pesquisadores atualmente eles estão relacionando estresse crônico com amor. E, basicamente, a química de ambos é muito semelhante. Tanto que, muitas vezes, no início da paixão, os autores colocam, sim, existe estresse. Só que, à medida que você vai construindo o vínculo com o outro, esse vínculo ele atua como um anti-estresse, ele vai reduzindo o estresse inicial. Então, se você não tem a receptividade, justamente, aí sim, um deles, ou, em geral, aquele que não é correspondido, ele começa o quê? A caminhar, a evoluir com um estresse que pode até se tornar crônico. Crônico. Exatamente. O que mais, Perigoso. Tem o Paulo, de Salvador, dá boa noite às duas. Ele manda um beijo para todas nós, a namorada dele, que está em São Luís e ele está em Salvador. Doutora, qual a diferença entre o amor do homem e o amor da mulher? Na verdade, assim, do ponto de vista da sensação, né, de amor de homem e mulher, não há diferença, a intensidade é a mesma. Agora, nós temos algumas sutilezas, especialmente no que se refere à paixão, que é o estado inicial do amor.
Em geral, o homem, inicialmente, quando ele se apaixona em geral mais rapidamente do que a mulher. E, em geral, o homem ele se atém principalmente ao desejo, à busca da satisfação sexual e à atração física, principalmente pela visão, pelo olhar. Então, o homem é muito visual, isso está mais do que comprovado na ciência. E, por outro lado, na mulher, qual que é a outra diferença que você pergunta? Na paixão, a mulher ela tende a se apaixonar mais lentamente. E por que isso? A mulher ela também é visual, sem dúvida. Ver o outro, se atrair pelo outro através da visão é importantíssimo. Porém, a mulher ela faz uma análise muito mais complexa do candidato a ser apaixonado através da memória, da educação, do nível social, do nível financeiro, da religião, do status, enfim, a mulher ela analisa uma série de elementos e isso faz com que essa análise ela demore algum tempo. Então, a mulher, para se apaixonar, em geral, ela demora um pouco mais do que o homem. Interessante que o que a gente aprende, o que a gente ouve falar, né? Ao contrário, de que assim, as mulheres se apaixonam muito mais do que os homens. Na verdade, a gente aqui não está falando de intensidade, mas pela sua explicação, você está querendo dizer, você disse que os homens se apaixonam mais rápido. Rápido, ninguém exatamente. Não, de intensidade. Não é e isso? Quantidade também, porque em relação à quantidade, eu acho que o homem se apaixona menos vezes do que a mulher. Concorda ou não? Não necessariamente. O que justamente a Carla falou, a intensidade, por que intensidade no homem, né, uma explicação biológica, é justamente por causa da testosterona, porque os níveis de testosterona no homem são muito mais altos do que na mulher. E olha que interessante, à medida que os dois vão se apaixonando, a quantidade de testosterona no homem vai decaindo um pouco, e na mulher aumenta um pouco. E, curiosamente, a oxitocina no homem aumenta um pouquinho. E na mulher tende a cair um pouquinho. Então, mais ou menos, os dois tentam se igualar biologicamente no início da paixão. Que interessante. Agora, assim, muitas pessoas também acham que os homens são um bocado interesseiros para o sexo. E as mulheres, elas são interesseiras porque elas ficam vendo se o homem tem um bom poder aquisitivo, se ele tem um bom trabalho, coisas desse tipo. Isso caberia dentro dessa explicação que você Sem dúvida, sem dúvida. Do ponto de vista da biologia evolucionista, como agora é um nome bonito que está se dando para se relacionar, né, os nossos antepassados ancestrais com o que a gente vive atualmente, é justamente isso. Por quê? Porque lá nos nossos ancestrais, o que o homem buscava, o que é importante para o homem, é partir com agressividade para o meio ambiente, caçar, conseguir alimento e conseguir se reproduzir. O maior número de fêmeas, de mulheres possível, para que ele pudesse o quê? Espalhar os seus bons genes por toda a redondeza. E isso é gerado pela alta quantidade de testosterona. Então, esse desejo, essa busca pela satisfação sexual é biológica, faz parte do homem. Enquanto que a mulher, por outro lado, é o quê? Ela recebe, né, desde os tempos primordiais, claro que os tempos mudaram, mas os resquícios ficaram lá, ela recebe o quê? A proteção e os recursos desse homem. Então, do ponto de vista de testosterona, ela tem menos testosterona, ela não é tão agressiva quanto o homem, mas ela tem mais oxitocina, que é justamente o hormônio do amor e da confiança e da atração de manter esse vínculo por mais tempo. Por quê? Porque ela quer um provedor para manter ela e o filhote. Exatamente, a relação mais estável. Exatamente. E aí, Luana, o que mais? Bem, perguntas interessantes aqui, tanto do Juan quanto do Ricardo. Doutora, como você explica o amor entre duas pessoas homossexuais? Na verdade, o amor, a paixão entre pessoas homossexuais, ela ocorre da mesma forma, quer dizer, a química, tudo que nós falamos aqui da atração, ela ocorre da mesma maneira. Biologicamente falando, não há nenhuma diferença. Apenas que a identificação, ela se dá entre o mesmo sexo. Então, os pontos de atração, eles são semelhantes.
Mas até aí a química é exatamente a mesma, a intensidade, e tanto que já existem vários estudos que agora estão começando a avaliar algumas pequenas diferenças aí entre homossexuais e heterossexuais. Mas a química, indiscutivelmente, é a mesma. É a mesma. Bem, está super interessante, mas a gente vai precisar entrar aí num intervalinho rapidinho. Você manda mais as suas perguntas, que a gente vai ter o último bloco aí para conversar a respeito da fisiologia do amor. A gente volta já já. Promoção do Gorila. Microsystem LG, 160 watts, botões touch, USB host, MP3 e WMA, por apenas R$ 899 à vista, ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Estamos de volta com o programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação e hoje falando sobre a fisiologia do amor, aqui em companhia da doutora Cibele Fabchac. E eu quero também aproveitar para lhe perguntar se uma união estável ou um casamento faz bem para a saúde e por quê? Na verdade, isso os pesquisadores também já estão confirmando que realmente uma união estável, um casamento que é, na verdade, a tradução de um vínculo duradouro, é extremamente bom para a saúde, principalmente do homem, ou mais para o homem do que da mulher, visto que a mulher ela faz com que o homem que entre no casamento ou entre numa união estável traga os benefícios dos quais a mulher em geral já tem, que é o quê? São os cuidados com a saúde, os cuidados com a alimentação, ter uma vida mais regrada, menos baladas, menos saídas e etc. Então, na verdade, do ponto de vista da saúde, há uma melhora e da longevidade também. Por isso que tem já alguns estudos mostrando que os homens casados duram mais do que os homens solteiros. Exatamente. Uhum. E como evitar na prática os erros que se comete com a paixão? Na verdade, uma das formas é você trazer o quê? Aquela irracionalidade toda da paixão e fazer com que, a partir do momento que você conhece um pouquinho mais a biologia da paixão e do amor, você possa interagir um pouco mais com a razão e checar de uma maneira razoável se aquele indivíduo que está à sua frente tem só qualidades ou tem alguns defeitos que você começa racionalmente a descobrir. E questionar se vale a pena ou não, com esse indivíduo, ir em frente. Ok. O que mais, Luana? O que mais nós temos de perguntas? Bem, uma pergunta da Eli ou do Eli Carneiro, não sei. Mas é o seguinte, em uma relação, geralmente, tem sempre um que ama mais o outro. E ele quer saber se existe algum amor ou alguma paixão equivalente entre duas pessoas. Na verdade, é claro, até o momento nós não temos aí estudos que possam medir, não é, a quantidade, vamos dizer, de paixão, né, ou de amor, muito menos, entre as pessoas, entre o casal. O que se consegue até agora é visualizar as áreas lá no cérebro que estão mais ativas ou menos ativas e os hormônios e as substâncias que estão atuando aí no cérebro e na corrente sanguínea. Mas, realmente, né, do ponto de vista biológico, quantificar né? Nós ainda não temos, pelo menos até o momento. Pode ser que daqui a alguns anos a gente volte a falar sobre isso. Com certeza. Acho que é aquela ideia de alma gêmea, né? Exatamente. Pode ser por aí. Até hoje eu não achei. Mas vamos lá. Bom, a Vanusa quer saber qual a relação do cheiro das pessoas com a atração entre elas.
Na verdade, aí esse é um ponto muito importante. E aí o quê? Vem a ideia dos feromônios. Eu ia perguntar, falar sobre isso. Os famosos feromônios, por quê? Porque eles são, na verdade, são substâncias que foram descobertas, né, nos animais, nos insetos, e que, na verdade, são substâncias que vão através do ar e elas indicam quando um indivíduo está preparado para o sexo. Então, na verdade, é uma forma de comunicação via aérea, indicando que aquele macho, aquela fêmea, está preparado para o sexo. Então, existe mesmo essa história de feromônios? Sim, realmente feromônios existem nos seres humanos. Ainda não se separou quais são as substâncias químicas exatas, mas eles existem e, mais ainda, praticamente a mulher parece ser mais sensível ao cheiro, ao odor do homem, do que o homem em relação à mulher. Exatamente. Então, o perfume de feromônio é furada? Na verdade, ele ajuda um pouquinho, ele dá um empurrãozinho. Mas o suor aí, principalmente para a mulher, parecem ter atrativos incríveis e inconscientes na atração. Perfeito. Vamos agora às nossas dicas culturais da semana. Vamos lá. E nas dicas culturais desta semana, nós não poderíamos deixar de falar do livro que serviu de base para todo o programa de hoje, que é o livro Sexo, Amor, Endorfinas e Bobagens. E a autora está aqui do meu lado, né? A nossa convidada, a doutora Cibele Fabichak. O livro está fresquinho, porque ele vai ser lançado esta semana e traz a seguinte mensagem. Existem muitas questões que você gostaria de responder sobre o amor, né? Tenho certeza. Por que será que as pessoas inteligentes entram em relacionamentos errados, hein? O que será que leva uma pessoa a se interessar por outra? Quanto tempo dura a paixão e por quê? Qual a diferença entre paixão e amor? Será que sexo é fundamental? A infidelidade tem explicação biológica? Como que a química cerebral se altera no rompimento amoroso? E qual é a força que comanda os bastidores biológicos do amor? Então, para responder estas e outras questões, a editora Novo Século lança aí, então, o primeiro livro, que é escrito por uma médica, que comprova por meio de estudos científicos. A paixão funciona de maneira similar a uma verdadeira droga. Existem explicações cerebrais e hormonais para a paixão e para as ilusões criadas pelos hormônios que explicam cientificamente por que o amor é cego. E através, então, do livro Sexo, Amor, Endorfinas e Bobagens, você vai entender a explicação científica para a frase o amor é cego, que a gente até já comentou um pouquinho aqui, né? E vai saber também como e por que, mergulhando aí nas profundezas das reações químicas cerebrais desencadeadas pela paixão, o amor, vai também poder entender aí por que as endorfinas geradas pela paixão levam a bobagens, como casamentos precipitados que logo acabam se desfazendo. Esse livro, então, vai ajudar você a compreender um pouco mais o amor, um sentimento esse que é fundamental para a felicidade da gente, evitando as escolhas erradas, e mostra quais os caminhos que levam a paixão a se transformar no amor duradouro e fiel. Então, para quem está em dúvida sobre se vale a pena investir naquela flechada do Cupido ou não, o livro, então, traz aí um checklist que mostra quais as perspectivas que, vamos dizer assim, de decolagem aí para o seu amor, né? Doutora Cibele, fale então, porque é muito interessante o tema, eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, mas eu queria que falasse um pouquinho do lançamento do livro, quando vai ser, para o pessoal poder ir, né? Então, eu gostaria então de já fazer em primeira mão aqui o convite a todos vocês, internautas, a Carla, obviamente, também, e a todos aqui, no dia 1º de junho, terça-feira próxima, na FENAC, da Avenida Paulista, na Avenida Paulista 901, lá em frente ao prédio da Gazeta, a partir das 19 horas,
eu estarei lá para uma noite de autógrafos e espero receber aí a todos vocês, amigos, colegas, e, sem dúvida, aí, eu acho que promete aí a gente discutir de outras formas. Além disso, no dia 1º de junho, eu lanço também o meu site, amoribobagens.com.br. Perfeito, amoribobagens.com.br, a partir então do dia 1º de junho. E no dia 1º também não esqueça de ir até a FENAC, na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Gazeta, para o lançamento do livro. Esse livro vai ser lançado em outras cidades do Brasil? Sim, ou não está previsto ainda? Sim, simultâneo, a partir de 1º de junho ele já vai estar praticamente nas grandes livrarias e demora aí 1 a 2 semanas para chegar em cidades de médio, pequeno porte, mas nas grandes capitais, a partir de 1º de junho, ele já estará à venda. Perfeito. Então, olha, você aí que, né, mora fora de São Paulo e quer, né, encontrar aí o livro nas livrarias, então você já pode aí procurar, que dentro em breve ele já estará, né? E também, só lembrando que quem não tiver a disponibilidade pode entrar no site da Novo Século, que já está à venda a partir de hoje, eu já conferi, ele já está à venda através da internet, o livro pela Novo Século. Também. Olha, adorei, foi uma conversa muito agradável, tenho certeza que tem assim, um monte de perguntas aí que a gente infelizmente não consegue responder a todas, né? Mas se você então quiser, né, responder aí as suas dúvidas mais, compre o livro, né? Se você estiver em São Paulo, vá ao lançamento, que vale a pena. Doutora Cibele, muito obrigada aí pela sua participação. A gente vai ter oportunidade de, com certeza, numa outra ocasião, para conversarmos um pouquinho mais e até saber, né, o resultado, aí, como é que as pessoas receberam essas informações todas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e boa noite a todos e essa grande oportunidade que você me deu, Carla. Muito obrigada, boa noite a todos aí. Bem, Luana, muito obrigada também pela participação. Obrigada a vocês, adorei o assunto, foi maravilhoso. Mandar um beijo para todo mundo que não conseguimos fazer as perguntas, né? Paulo de Mogi Guaçu, a Rebeca, a Márcia. E é isso aí, semana que vem estamos aí novamente. Bem, eu quero então agradecer imensamente a sua participação, mais uma vez aí com as suas perguntas, os seus comentários, e na próxima semana, hoje foi um programa diferente, foi um programa especial, justamente para falarmos do lançamento do livro da doutora Cibele, mas na semana que vem estaremos com o nosso formato né, do programa do Sexualmente, esperando e contando com a sua participação. Quinta-feira que vem, às 22 horas, com mais um programa Sexualmente, nós queremos discutir a relação. Uma boa noite para vocês e até lá.